Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre análise sintática 3 e nessa aula nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a pontuação. Hoje, vendo aí o uso da vírgula, pessoal. A vírgula vai ser vista aqui, pessoal, nessa aula, segundo essa lista do quadro, tá? Então nós vamos definir aí que a gente usa vírgula, tá? Nos termos de mesma função sintática, nos termos deslocados e termos da oração, obviamente. Tá? Quais são os termos deslocados? A adjunta adverbial, predicativo, a conjunção, o objeto e o complemento nominal. Tá? A conjunção não é termo, na verdade, é conjunção, mas está aí, eu coloquei entre os termos. Na elipse do verbo a gente usa vírgula, no aposto e no vocativo, e nas expressões explicativas ou conclusivas. Tá? Veremos cada uma delas. Pois bem, a primeira está aqui. A gente já viu alguma coisa disso aqui na aula anterior, porque eu estava explicando para vocês a dinâmica aí, né, de como funciona a pontuação. Mas vamos rever aqui, porque faz parte do uso da vírgula, tá? Então eu tenho aqui a frase, a mesma frase aquela, tá? Com as vírgulas. Ó, termo 1, que nada mais são aí, né? Isso tudo é o sujeito. Aí eu tenho aqui Paulo, Pedro, João e Maria, que são núcleos do sujeito, que a gente definiu como sendo termo 1. O que a gente faz? A gente separa esses termos. Tá aqui, ó, vírgula, vírgula. Ali no final não precisa, porque a gente é uma regrinha, a gente coloca o E, né? E não a vírgula. Aí eu tenho jogaram, que é o termo 2, o verbo, e aí eu tenho uma sucessão de objetos diretos. Eu tenho que separá-los, tá? Porque diz ali, ó, termos de mesma função sintática, para separar, deslocar os termos de mesma função sintática. Então eu tenho objeto, objeto, objeto e outro objeto aqui. O que eu faço? Eu separo esses objetos aqui. Aqui, aqui e lá no final não precisa porque tem o E, tá? E aqui, ó, eu tenho uma sucessão de adjuntos adverbiais. Por que eu não separo, não coloco vírgula aqui? Porque ele está na ordem direta, é o último adjunto adverbial. Agora os outros eu separo. Advérbio, 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 as vírgulas devem estar ali, tá? Termo 1, sujeito, 2, verbo, 3, complemento do verbo, que pode ser objeto direto, objeto indireto ou predicativo, e 4, os adjuntos adverbiais. A gente sempre separa. Ó a regrinha, tá aqui, usa-se vírgula para isolar termos de mesma função sintática, que é o caso aqui do quadro. Tá? Vírgula, 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 vírgula e vírgula e vírgula. Tá ali. Que vocês já viram por quê. Tá? Nossa próxima regrinha, tá? De uso da vírgula. A gente já viu também, mas tem algumas observações importantes aqui. Ó. Os termos estão aqui, né? Paulo, sujeito, comprou o verbo, transitivo direto, a bola, objeto direto, e nas lojas americanas é o nosso termo 4, que é o adjunto adverbial. Sem vírgula. Por quê? Tá na ordem direta. 1, 2, 3, 4. Mexi com isso aqui, vírgula. Principalmente quando eu coloco o termo adjunto adverbial estava lá, agora está no início da frase, vírgula aqui. Aí segue, né? 1, 2, 3. E o 4 está aqui. Então eu tenho que colocar a vírgula ali, tá? Paulo comprou, tá aqui no meio, eu coloco entre vírgulas. Ah lá, 1, 2, 3 está lá. O 4, eu peguei o adjunto adverbial que é lá da ordem direta. Enfim, mexi com ele, vírgula. Tá? No início coloca a vírgula depois e no meio entre vírgulas. Tá? Agora aqui, pessoal, tá ali, ó, usa-se vírgula para isolar termos deslocados. No caso aqui, adjunto adverbial deslocado. Aqui isso aqui é muito importante. Ó. Depois de um grande cansaço, vírgula. Ele parou de trabalhar. Observe o que eu tenho aqui. Isso aqui parece uma oração, pessoal, mas não é oração, é uma frase. Tá? Por quê? Ele tem sentido, mas ele não tem verbo. Tá? É grande, parece uma oração. Tem verbo aqui, ó, depois de um grande cansaço. Não tem. Tá? Então não é uma oração, ele é o quê? Um adjunto adverbial. De quê? Olha a ideia que dá aqui, de tempo, depois de um grande cansaço. A ordem aqui direta seria, ele parou de trabalhar, depois, né? Essa seria a ordem direta. Coloquei ele no início aqui, vírgula aqui. Agora, o que acontece aqui? É uma coisa bem estranha, eu vou falar bem estranha mesmo. Tá? Eu tenho aqui em casa umas 20 gramáticas, na verdade 30, mas dessas 30 eu uso mais 20. Dessas 20 que eu leio mesmo são umas 6, que eu considero as melhores. Tá? Olha o que acontece aqui, olha o tamanho do adjunto adverbial. Né? Tá aqui. Aqui eu tenho antes do mês passado, vírgula, já estávamos trabalhando. Tá? Tá aqui. Agora o que eu tenho aqui? Provavelmente sairemos mais cedo, também adjunto adverbial. Hoje sairemos mais cedo, adjunto adverbial. Lá eu fui muito feliz, adjunto adverbial. Ou seja, um adjunto adverbial com uma sílaba só, com duas, com mais de duas,
com um monte e com mais ainda. Tá? Isso aqui é uma confusão na questão da pontuação aí. O ideal sempre é que vocês olhem as gramáticas de vocês aqui o concurso está pedindo. O concurso está pedindo a gramática do fulano de tal e do fulano de tal. Vejam nessas gramáticas. Ninguém vai fazer uma questão ali para ferrar com vocês nesse sentido. Eles podem perguntar se é facultativo ou não, né? Ou podem perguntar, sei lá, segundo o autor tal, né? Que daí aquele autor da gramática de vocês têm que dizer o que ele está dizendo. Por isso que não adianta estudar em qualquer gramática. Cuidado com isso, hein? O teu concurso está pedindo uma gramática e está estudando na outra. Não é bem assim, tá? Os autores aí divergem em alguns aspectos. Então o que acontece aqui? Ó, facultativo. Os autores dizem que isso aqui é facultativo, tá? Por quê? O que é aqui? A ideia, na verdade, é assim, ó. Quando o adjunto adverbial é extenso, eu coloco vírgula. Quando não é, eu não coloco. Mas isso é muito subjetivo, tá? O que é grande para mim pode não ser grande para você, pode não ser grande para o fulano e assim por diante. Então, coloco ou não coloco? Será que eu coloco? O cuidado que se deve ter é a redação de vocês. Se eu estou usando aqui, vírgula, aqui, vírgula, aqui, vírgula, aqui, vírgula, aqui, eu vou pegar o meu texto, vou colocar tanta vírgula que daqui a pouco eu não estou entendendo mais meu texto. Então, eu evito, né, nesses pequenos aqui, a vírgula. Ó, aqui dizem que é facultativo. Aqui, ó, nesse provavelmente e nesse sairemos hoje, aqui, na verdade, uns dizem que é facultativo, outros dizem que não. Aqui também, ó, quando ele tem mais de 2 sílabas, aqui dizem que é facultativo também. Tá? Tem uns que chegam a dizer o seguinte: se o adjunto adverbial tem mais de 3 sílabas, eu coloco vírgula. Se não, eu não coloco. Se tem menos de 3 sílabas, eu não coloco. Tá? Vai depender do autor. Então aqui, uns dizem que é facultativo, outros dizem que não. Aqui também por causa do tamanho. Aqui eu acho pequeno, são só 2 sílabas. Se eu colocar, nesse caso hoje, colocar os adjuntos adverbiais todos de 2 ou 3 sílabas, ou encher de vírgula, um parágrafo só vai ter tanta vírgula que daqui a pouco eu não entendo meu texto, como eu falei. Tá? Agora aqui, pessoal, fica ridículo, tá? Não coloca. Lá, vírgula, eu fui muito feliz. Ou seja, eu fui muito feliz. Eu fui lá, entre vírgulas, muito feliz, ponto. Que estranho que fica. Então, se o adjunto adverbial de uma sílaba só, não coloca, tá? Agora aqui, depende da gramática, pode ser colocado ou não. Enfim, na verdade, assim, ó, todos eles podem ser colocados. Aqui vai ficar ridículo. Tá? Então eu prefiro não colocar. Aqui fica meio estranho já. Vai ficar com um texto muito cheio de vírgulas. Porque eu já tenho o ideal que não se usa tanta vírgula. Né? Aqui dá para colocar tranquilo, mas os autores dizem que uns dizem que sim, outros dizem que não. Aqui é facultativo, né? Eles dizem que é facultativo aqui. E aqui também, no caso, seria facultativo, mas eu tenho certeza que dá para colocar porque é o tamanho do adjunto adverbial, né? A gente meio que se perde na oração. Tá? Então cuidado com isso aí. Vejam o que o gramático aí, que o concurso está pedindo, o gramático de vocês, né, que o concurso está pedindo, fala para acertar uma questão aí na hora da redação. Usem aqui à vontade, nessas partes aqui. Aqui tem um cuidado de usar, tá? Quando tiver 2 ou 1 sílaba. Eu aconselho sempre assim. Tá? E o ideal é que vocês vejam ali. Tem muita vírgula no meu texto? Não tem? Eu vou jogando e não vou usando, tá? Então aqui, galera. Predicativo deslocado. Também a gente usa a vírgula quando o predicativo está deslocado. Só que agora o predicativo ele é complicadinho, né? Ó, Paulo saiu sorridente. O que eu tenho aqui? Paulo, sujeito. Saiu, verbo. Que tipo de verbo é esse? Transitivo, intransitivo, o que vem depois? Sorridente. Ó, sorridente é um adjetivo. Um adjetivo? Então o que é aquele sorridente? Pessoal, quando a gente vai ver o predicativo aí, a gente já viu, na verdade, né? Mas quando a gente tem que ter um cuidado. O que eu estou fazendo aqui, ó? O que tem aqui? Paulo saiu e estava sorridente naquele momento que ele saiu. O predicativo é uma característica momentânea. Tem um verbo estar aqui, né, implícito nessa oração, que é um verbo de ligação. Então, sorridente aqui é um predicativo do sujeito. Tá? O que acontece? Sem vírgula porque está na ordem direta. Sujeito, verbo e o seu complemento. Mexi com a estrutura, o que acontece? Está ali, ó. O que tem que fazer? Vírgulas. Tem que colocar a vírgula aqui. Coloquei no meio, entre vírgulas. E aqui embaixo, ó. Coloquei no início, a vírgula depois ali, tá? Mexi com o predicativo, que estava na ordem direta, entre vírgulas ou vírgula no início. Como está aqui, tá? Bem dessa forma. Então usa-se vírgula para isolar termos deslocados, nesse caso, predicativo do sujeito. Agora, a observação é a seguinte, e aí tem que ter um cuidado na hora da pontuação. A garota saiu contente. A garota saiu e estava contente. O verbo de ligação está aqui, isso é predicativo do sujeito. Agora o que eu tenho aqui? Olhe como a vírgula é importante. A garota contente saiu.
Tem as vírgulas aqui? Não tem. Por que não tem, pessoal? Porque agora isso aqui fica sendo o quê? Uma adjunta de nominal. Tá? Isso aqui está caracterizando a garota. Aqui também caracteriza, mas é naquele momento. Tá? Isso aqui faz parte dessa garota. É uma característica fixa dela. E aí, se eu não coloco a vírgula, eu estou querendo dizer que é uma característica fixa dela. Tá? Ela nasceu contente. Tá? E aqui eu coloco a garota contente, saiu, ou seja, já coloquei a vírgula, já vira predicativo do sujeito. Tá? Por quê? Predicativo do sujeito. Por quê? Porque fica sendo uma característica momentânea. Naquele momento, ela estava contente, mas ela não é contente. Tá? E aí é predicativo do sujeito. Isso é uma coisa só. A adjunta de nominal, o contente, a adjunta de nominal, como se fosse uma coisa só, característica fixa. E aqui eu tenho a garota e depois eu tenho o contente, que naquele momento ela estava contente, mas ela não é contente. Aqui ela nasceu contente e aqui ela estava contente naquele momento. Olha a diferença entre o adjunta de nominal e o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, deslocado, vai, vírgula. Tá? A conjunção coordenativa deslocada, não é termo, é conjunção, mas também vai, vírgula, ou seja, a gente sabe que a conjunção ela começa depois da vírgula, principalmente a conclusiva e a adversativa, tá? Vírgula, depois conclusiva, depois adversativa. Então o que acontece aqui, conjunção, ela é obrigatória aqui, tá? Nas orações coordenadas aí, como a gente viu, tá? Aí aqui depois não tem, porque ela está na ordem direta. A oração está aqui, a vírgula aqui segue, né, a oração coordenada com a conjunção coordenativa normalmente, nesse caso conclusiva. Então aqui não precisa ter vírgula, está na ordem direta. Aí se eu deslocar isso aqui, eu posso colocar aqui no meio ou lá no final. Vai ter vírgula, olha aqui, passei no concurso, estou, portanto, agora ele saiu daqui e foi lá para o meio. O que ele tem que fazer? Vírgula, tá ali, vírgula, tá? Conjunção coordenativa deslocada. Tem outra estrutura que é possível também na língua portuguesa. Passei no concurso, estou muito feliz, colocar lá no final, portanto. Aí coloca a vírgula também. A ordem direta é essa, deslocou, vírgula, tá? Usa-se vírgula para isolar termos deslocados, no caso, a conjunção coordenativa deslocada. Agora, atenção com o porém, tá? Tem que ter atenção com o porém. O que acontece com o porém? A mesma coisa, tá? Que é adversativo agora. Passei no concurso, a conjunção está ali, essa vírgula é obrigatória, não tem depois, porque está na ordem direta, sem vírgula. Agora, a construção possível, mesma coisa do portanto. Passei no concurso, não vou, porém, trabalhar entre vírgula. Aqui, coloca entre vírgula, tá? Passei no concurso, não vou trabalhar, porém. Tá lá, coloca a vírgula ali, foi lá pro final. Se espera de alguém que passe no concurso que a pessoa vai trabalhar, mas ele não quer. Adversativo, tá? Então usa-se vírgula para isolar termos deslocados, no caso a conjunção coordenativa deslocada aqui, a adversativa, antes era conclusiva, tá? Desloquei a conjunção conclusiva e adversativa, vírgula, tá? Atenção nesse caso aqui, tá? Muita atenção. O que eu tenho? Eu tenho duas orações aqui e elas são a mesma oração, mas aquela tem a vírgula depois no entanto e essa aqui não tem a vírgula, tá? Aqui embaixo, aqui em cima no caso a adversativa, né? Sem a vírgula aqui. Agora aqui é conclusiva. Mesma estrutura. Paulo trabalhou muito, ponto. Portanto, vírgula, irá viajar, né? E aqui não tem a vírgula, Aqui embaixo não tem a vírgula. São as mesmas estruturas, mas uma tem vírgula e a outra não. Isso aqui é facultativo. Quando eu, dou o ponto, tá? Não é a vírgula e segue a coordenada, a oração coordenada, ou com a conjunção coordenativa. Não, eu encerrei, tá? Mas eu começo a conjunção, letra maiúscula. Aí eu posso colocar a vírgula depois ou não. Quando a gente começa a redação lá no final, ponto, né? Tu começa um outro parágrafo. Portanto, vírgula, Isso é facultativo, tá? Então tá aqui, né? Não esqueçam disso, essa é a observação. Ó. Uso facultativo depois das conjunções adversativas e conclusiva, quando iniciam a frase. Tá? Então eu posso colocar vírgula ou não. Objetos deslocados. Objetos diretos, objetos indiretos. Deslocados. Também vai ter a vírgula. A ordem aqui é essa. Você comprou o caderno? Sujeito, verbo, complemento do verbo? Não, eu desloquei o objeto para cá. Ó, o caderno, vírgula. Você comprou? Pode colocar a vírgula ali. Objeto direto. Aqui o objeto indireto. Eu gosto de sair, seria a ordem direta. Desloquei para cá o de sair, vírgula, eu gosto. O que acontece? Vírgula também. Agora aqui, ó, tá ali objeto direto e aqui objeto indireto.
Atenção, alguns autores dizem que não. Como eu estava falando para vocês, tem que ver aí o que diz o gramático do teu concurso, a gramática do teu concurso, porque tem autores que dizem que não precisa colocar essa vírgula, de jeito nenhum, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o complemento nominal, deslocado. Tá aqui, ó, meus agradecimentos, ó, nome, né? Então a você só pode ser complemento nominal. Desloquei ele, tirei ele de lá, da ordem direta, coloquei aqui vírgula também, complemento nominal, tá? Mesmíssima coisa, tá aqui. E aí, o recado é esse. Alguns autores também dizem que não precisa dessa vírgula, que não se coloca. Tá? Então, é bom vocês pesquisarem aí, mas se colocar, né, é óbvio que cabe recurso. O cara diz que tem, né? Como é que não vai ter? Como é que não vai ter vírgula? Anula a questão. Depende aí do gramático. Agora, se vocês não seguiram aquele gramático que o concurso aí, sinto muito, tá? Usa-se vírgula também quando dá elipse do verbo. Omissão do verbo, tiro o verbo, escondo o verbo, tá? Ele tá ali, mas eu escondo com a vírgula, ó. Eu leio Machado, ponto e vírgula. Ele lê Castro Alves. Vamos omitir? Eu leio Machado, ele, tá aqui a omissão, ó. Omiti o verbo. Ele, vírgula, Castro Alves. Eu posso, é uma estrutura perfeita, ó. Ponto e vírgula, tá. E o ponto e vírgula já tá aqui, ó, indicando alguma coisa. Depois a gente vai ver como é que se usa o ponto e vírgula. Coloco o ponto e vírgula, e aí em vez de falar o lê, eu só digo ele, Castro Alves, né? Quem é culto aí sabe que aquela vírgula ali significa ler. Tá aqui o verbo ler da outra oração. E aqui é a mesma coisa, ó. Paulo vai ao centro, ponto e vírgula. Maria vai ao shopping. Por que eu vou falar o vai de novo? Eu posso dizer da seguinte maneira. Paulo vai ao centro, ponto e vírgula. Maria, vírgula, ao shopping. Mesma coisa, ó. Elipse do verbo, eu coloco a vírgula, né, no lugar do verbo. O verbo a gente vê do outro lado. Tá aqui o verbo ir. Olha lá, ó. Verbo ir, verbo ler, tá? E eu uso também no aposto e no vocativo, que são termos que estão sempre deslocados, tá? Esses aqui estão sempre deslocados, o aposto e o vocativo. Tá aqui, ó, Pedro, funcionário público, foi viajar. Funcionário público, né, é tá ali, ó, aposto de Pedro. Então, o que acontece? Entre vírgulas. Aqui que eu tenho um vocativo. Ó, Pedro, vai embora. Tá pedindo um chamamento, Pedro, vai embora. Né? Vocativo, vírgula, tá lá, Pedro, vírgula. E aqui eu tenho, são eles, os artistas, ó, o que é aposto, o que a gente faz, entre vírgulas, estão chegando na cidade, tá? No especificativo não tem a vírgula, tá? Aposto especificativo não tem vírgula, tá? Cuidado com isso. A vida, vírgula, ó, querida, não é um mar de rosas, né? Tá avisando ela ali, ó, o que é isso aqui? Vocativo, não tem vírgula. Aliás, desculpa, tem que ter a vírgula ali, né? Isolando ali, ele podia estar no início, ó, querida, a vida não é um mar de rosas, mas ele colocou no meio. Porque eu digo que estão sempre deslocados, qualquer lugar que eles estejam, tá? E eu uso a vírgula também aqui nessas expressões, ó, pessoal, tá? Muito importante, tem gente que não usa, ó, isto é, ou seja, aliás, digo, ou melhor, por exemplo, com efeito, assim, nessas expressões aí explicativas ou conclusivas. A gente sempre vai usar a vírgula, o entre vírgulas. Ó, comprei um livro, isto é, um caderno. Comprei um livro, ou seja, um caderno. Comprei um livro, digo, um caderno. Comprei um livro, ou melhor, um caderno. Comprei um livro, por exemplo, não cabe, né? Temos dinheiro, ou seja, vamos comprar os móveis. Temos dinheiro, isto é, vamos comprar os móveis. Temos dinheiro, aliás, não, aí também não cabe, tá? Mas depende, essas expressões aí sempre terão vírgula, ficarão aí entre vírgulas, tá, galera? Bom, na próxima aula veremos aí mais alguma coisa sobre a pontuação, obviamente, né? E a aula de hoje é isso aí, pessoal.